Há 70 anos, Albert Camus, autor de clássicos da literatura moderna, visitava o Brasil. E esse é o assunto de hoje do quadro Na Estante, com a Sara Quiles. O único papel verdadeiro do ser humano no mundo absurdo é ter consciência da sua vida, da sua revolta, da sua liberdade. Era isso que dizia o escritor francês, nascido na Argélia, Albert Camus. O autor de livros como O Estrangeiro e A Peste ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1957, 3 anos antes de morrer num acidente de carro. Há 70 anos, Camus visitou o Brasil e a vinda do escritor para cá é lembrada numa exposição em cartaz na Casa das Rosas, aqui em São Paulo, com curadoria do jornalista do canal Arte 1 e escritor Manuel da Costa Pinto. Manuel, de que forma essa experiência do Camus no Brasil marcou a obra dele? Tudo bem, Sara, obrigado pelo convite. Em 49 ele veio para o Brasil, passou também por Argentina, Chile e Uruguai, mas só o Brasil deixou marcas na obra dele. Foi no Brasil que ele ambientou um conto chamado A Pedra que Cresce, que se passa, curiosamente, na cidade de Iguape, no litoral sul de São Paulo, para onde ele foi com Oswald de Andrade para ver uma romaria, uma procissão, e isso marcou muito o Camus. Ele criou um texto absolutamente ficcional, mas com algum vínculo com a realidade, com a experiência que ele teve lá. E você escreveu um livro sobre o Camus, que chama Albert Camus, um elogio do ensaio. Isso, e ensaio é justamente o texto, o formato do texto conhecido dele, que é o mito de Sísifo, no qual ele discorre aí sobre a filosofia do absurdo. O que é a filosofia do absurdo? De maneira muito sucinta, o absurdo é a sensação, aquela sensação de vertigem que nós temos de que o mundo não tem sentido. No fundo, isso não tem nada de absolutamente inovador, essa ideia de que a gente tem, em algum momento da vida, de que a vida não faz nenhum sentido, que ela não tem nenhum lastro, que ela não tem nenhuma finalidade, ela não tem nenhuma origem. Uma filosofia, portanto, ateia, mas assim, uma filosofia que capta essa angústia existencial, é essa filosofia do absurdo. Mas ela não é uma grande doutrina com grandes conceitos abstratos, é uma percepção de mundo que deriva muito mais da maneira como o Camus escreve do que pela inovação ou pela eventual novidade da obra dele ou das percepções dele. E nas comemorações aí dos 70 anos da vinda dele para o Brasil, a gente tem uma exposição de fotos que está aqui na Casa das Rosas, em São Paulo, e tem também o lançamento aí de uma coletânea de textos dele, inclusive um texto que ele falou numa conferência quando veio para a América do Sul. Exato. Este livro aqui, Camus, o Viajante, reúne os textos dele que tem a ver com o Brasil. O diário de viagem, em que ele relata a experiência brasileira, o conto A Pedra que Cresce, que ele escreveu a partir da experiência de Iguape com Oswald de Andrade, um outro texto que está num livro chamado O Verão, e esta conferência chamada O Tempo dos Assassinos, em que ele reflete sobre a questão dos radicalismos ideológicos que legitimam, justificam a violência. O Camus sempre foi um pacifista, embora não tenha se furtado a participar da resistência ao nazismo, e foi sempre, sobretudo, um crítico dos regimes totalitários, à esquerda e à direita. Para marcar os 70 anos da vida dele, a família dele, especialmente a sua filha, Catherine Camus, me convidou e a editora Record para fazer uma série de eventos. Dentre esses eventos, tem a exposição na Casa das Rosas com uma coleção de imagens de família, então são mais de 50 imagens, todas pertencentes ao acervo familiar do Camus. São fotos lindas, desde ele na Argélia, onde ele nasceu. Tem fotos dele como jornalista, fotos dele na época da resistência ao nazismo, fotos dele jogando futebol, fotos que têm um caráter afetivo, são fotos de com um certo sabor de vida íntima. Tá certo. Obrigada, Manuel. Então tá aí, para quem ficou curioso, pode acompanhar a exposição sobre o Albert Camus na Casa das Rosas aqui em São Paulo até o dia 27 de outubro com entrada gratuita. Até o próximo Na Estante.